aula de hoje, nós estamos falando sobre a importância do cuidado, sobre as relações de cuidado na perspectiva da psicanálise. Considerando o que nós abordamos no nosso vídeo anterior sobre a importância do cuidado, eu quero citar um trecho deste livro maravilhoso que chama A Psicanálise na Terra do Nunca, ensaio sobre a fantasia dos psicanalistas Diana Corso e Mário Corso. Em diferentes capítulos, a questão das relações de cuidado nas relações familiares é trazida de uma forma bastante sensível, até mesmo poética. Eu gosto muito da escrita deles, é uma escrita bastante inspiradora. E nesse trechinho, eles vão trazer como o cuidado é fundamental. A Diana Corso e o Mário Corso dizem assim: sem cuidados físicos intensivos, nós morremos. Sem um grande investimento sobre nós, definhamos física e psiquicamente. Ou seja, sem cuidado não há sobrevivência. Nessa frase eles trazem como precisamos de cuidados, e não apenas cuidados, mas cuidados contínuos, cuidados intensivos. Nossa gênese é uma interação com os adultos que nos dão suporte e assim fazendo nos constituem. É preciso haver esse suporte, né? E é interessante a palavra suportar, porque suportar ao mesmo tempo que é sustentar, né? Ter força ali para suportar, é também suportar porque é muito incômodo, é muito difícil, é muito cansativo. Quem é que cuida ou cuidou de criança pequena sabe, é preciso suportar, no sentido de não ser nada fácil, nada tranquilo, é muito, muito, muito exigente em questão de tempo, em questão de esforço, em questão emocional, é preciso um suporte. E é assim que a vida psíquica inicia, com adultos que, ao cuidarem de nós, nos dão suporte. Ao nascer, estabelecemos uma espécie de continuidade com a pessoa que desempenha a função de cuidado na nossa vida, né? A ponto de a gente poder chamar essa função de cuidado de função materna, porque são as mães que, em grande parte das vezes, exercem essa função de função materna, mas não só. Ao nascer, estabelecemos uma espécie de continuidade com quem desempenha essa função de cuidado. Vivemos nesse outro ser humano, esse ser humano que olha por nós, embala, fala conosco, zela por nós e nos inclui em seus pensamentos e desejos. Existe um lugar psíquico nesse outro humano. A gente existe do lado de fora, mas existe também psiquicamente. Existimos através dele, a partir dele, na sua continuação. E aí eu vou partir agora de um texto que eu recomendo bastante também, que chama A Metapsicologia do Cuidado, do Luiz Cláudio Figueiredo. E o Luiz Cláudio Figueiredo, ele diz assim, que existem formas do cuidado, né? Além dessa dimensão inicial do acolhimento, do receber e permitir a sobrevivência no início, né? Existem formas do cuidado. E essas formas são o acolhimento, que, na verdade, ele parte da palavra na língua inglesa usada pelo Donald Winnicott, que é holding. E o holding, na língua inglesa, vem quando a gente vai abraçar alguém, a gente diz hold. Quando a gente vai pegar no colo alguém, a gente também diz hold. Quando a gente vai segurar na mão e vai, né, dar aquela transmitir segurança, a gente diz hold. Então, o hold, to hold é um verbo em inglês que vem para abraçar, para embalar, para dar segurança, para dar suporte. Então, essa palavra acolhimento tem muito a ver com o que a gente falou até agora. Receber e dar as condições mesmo de suporte psíquico e de sobrevivência, o acolhimento. Né? Mas, para além do acolhimento, lembrem-se que esse momento de acolher pode levar a um estado funcional. Além do acolhimento, que
pode levar a uma confusão de quem cuida ver a pessoa cuidada como uma extensão de si. Outra dimensão do cuidado é do reconhecimento. No reconhecimento, eu vejo a outra pessoa como diferente. Eu vejo a outra pessoa como uma outra pessoa. E ao ver a outra pessoa como uma outra pessoa, eu também contribuo para que ela se identifique como uma outra pessoa, para que ela se reconheça, para que ela se construa em como essa existência única, singular, diferenciada. Então, o reconhecimento também é muito importante para alguém poder ter essas condições de autonomia, de independência, de diferenciação para se tornar quem é. E, por fim, a dimensão da interpelação, que é recebendo essa pessoa, dando as condições para que ela se desenvolva, reconhecendo essa pessoa, percebendo como ela é diferente. Interpelar significa colocá-la numa posição ativa, colocá-la numa posição em que ela fará, em que ela realizará. Isso tem muito a ver com a criança ganhando independência. Isso tem muito a ver com aquele estalo, sabe? Uma coisa é eu acolher, vamos pensar no nome. A experiência do nome é muito interessante. Quando eu escolho um nome, o processo de escolha de um nome, eu estou preparando para receber essa pessoa, preparando para o início. A partir do momento que eu vou ensinando, né? Você é a Marcela. Marcela. Oi, Marcela. Eu estou reconhecendo. Mas tem aquela hora na educação das crianças que fala assim, Marcela, vamos, Marcela, que a gente chama, mas nesse sentido de vamos lá, vamos embora. Isso é o que a gente chama de interpelação. Né? Quando a gente chama de interpelação, é mesmo esse chamado, esse estalo de que a pessoa possa ser ativa no que ela faz, ativa no que ela realiza. Essas mesmas nomeações que a gente pensa num processo de cuidado na infância, pode ser pensado também num processo psicoterapêutico. O início da psicoterapia tem essa questão do acolhimento, da construção de um lugar psíquico em que a pessoa se sinta segura, acolhida, abrigada, é como uma continuidade que se estabelece ali. É importante essa continuidade. Há um segundo passo necessário, que é o do reconhecimento. Ela não é uma extensão do terapeuta, não é uma extensão da terapia, é uma outra pessoa única, com um modo único de ser, um modo único de agir, e precisa ser reconhecida enquanto tal. E há também a interpelação, que é esse estalo, esse chamado para uma posição ativa, uma postura ativa para se posicionar frente ao que acontece. Então, pensando nas formas de cuidado, vamos voltar para a gente pensar em cada uma. O acolhimento, também chamado de holding, tem a ver com todas essas funções contínuas, todas essas funções do alimentar, do trocar, do brincar, do pegar no colo, do acalmar enquanto chora, do banho, que envolvem, né, necessariamente esse contato de acolher, de abrigar, de dar sustentação, de dar suporte, do holding. Esse é um primeiro momento. O holding, ele vai gerar um ambiente facilitador que, objetivamente, em termos de sobrevivência física, a gente vê evidente a importância. E em termos de sobrevivência psíquica, é o holding que vai facilitar para haver na criança essa sensação de continuidade, de previsibilidade, de acolhimento, de estabilidade, de confiança. É o que vai possibilitar que a criança se sinta existindo, que se sinta contínua, que se sinta real. É como, né, havendo ali quem cuida, quem dá sustentação, quem dá suporte, quem faz o holding, a possibilidade da criança existir como uma unidade. É isso que vai dar condições para a vida psíquica se instaurar. Esse senso de ligação, esse senso de continuidade. No texto que chama A Metapsicologia do Cuidado, o Luiz Cláudio Figueiredo, ele explica a importância do cuidado para essa sensação de continuidade
e dessa sensação de continuidade, de constância, de estabilidade, de organização. Vamos lá, continuidade, a importância para a pessoa se construir psiquicamente, se formar subjetivamente. Então, a formação subjetiva, ela depende muito dessa continuidade. O Luiz Cláudio diz assim: não existimos, não nos sentimos existir, não conquistamos um senso de realidade se alguma continuidade não estiver sendo oferecida e experimentada. E essa continuidade, como nós estamos vendo no decorrer da aula, vem das relações de cuidado. De início, trata-se da continuidade corporal em seu nível mais concreto. Ao longo da existência, outras dimensões de continuidade, envolvendo as referências identitárias e simbólicas, tornam-se decisivas. Diante dos percalços da vida, das necessidades e desejos e das relações com os outros, a continuidade não está assegurada e precisa ser construída e reconstruída a cada passo. Então, é um processo contínuo, esse acolhimento, esse cuidado e o quanto a continuidade é importante para nos formarmos como somos. Essa sensação de unidade, então, ela funda a nossa vida psíquica, mas tão importante quanto a unidade é a diferenciação. E isso também é uma tarefa de cuidado. Quando a gente fala de reconhecimento, há essa transmissão do outro como outro, da criança como outro ser, um ser único em sua existência, né? Aqui a gente está pensando principalmente no exemplo das crianças, mas dá para pensar nas outras relações de cuidado, perceber o outro como outro. Então, quando nós estamos falando de reconhecimento, nós estamos falando da importância de perceber o outro como outro. E aqui está um exemplo de interpelação, que é que a criança possa ter uma postura ativa, que ela faça, que ela realize, que ela se veja como independente. E tem uma transição, né? A criança está pedindo, não me solta, não me solta. E aí o pai, o adulto que está com ela diz, eu te seguro, fica tranquilo, eu te seguro. Então, tá vendo que tem ali essa função de transmitir segurança. Até que ele solta, e a criança está pensando assim, nossa, que sorte que meu papai me segura e assim eu não caio. Mas, na verdade, ele já soltou. Mas olha como existe uma transição ali, né, de transmitir a segurança e permitir que a outra pessoa, enquanto uma outra pessoa tenha uma posição ativa e realize e faça de uma forma independente. Como promover a dependência a partir de uma relação inicial de dependência é uma forma de cuidado, né? E o pai orgulhoso pensando assim, nossa, como cresceu, com que segurança ele anda sozinho. Essa questão do transmitir segurança para que haja autonomia, transmitir segurança para que haja independência, também faz parte das relações de cuidado. Certo? Então, nesse vídeo, nós vimos as formas de cuidado, o acolhimento, o reconhecimento e a interpelação. Quem tiver mais interesse sobre a discussão desses aspectos, eu recomendo o texto A Metapsicologia do Cuidado, do Luiz Cláudio Figueiredo. Vou colocar o link aqui abaixo.